Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente a mais um conteúdo exclusivo da Academia Dynamics. Meu nome é Luiz, eu sou arquiteto de soluções e hoje falaremos sobre componentes. Isso mesmo, componentes. O que são componentes? Quais são as formas? Quais são, comparando o OOB com os componentes personalizados, né? Então, trabalhando com componentes, né? O que é um componente dentro do Dynamics? Nós vamos entender, porque tudo que você personaliza é a partir de um componente. Quais são os tipos desses componentes para a gente poder personalizar? E o que existe de diferença entre um componente OOB, né, que são aqueles prontos para uso, que já vêm nativos com a ferramenta quando você implanta, e quais são os tipos de componentes personalizados? Exatamente, vamos conhecer um pouquinho então. E aí está então o Dynamics, né? Então o front-end do Dynamics, só para vocês entenderem, ele é composto por componentes. Exatamente, tudo que vocês olham aqui, por exemplo, eu tenho aqui, a minha entidade atividades é um componente, eu tenho a minha entidade contas, é outro componente, o próprio aplicativo Dynamics 365 Custom, assim como quaisquer outro aplicativo que você venha a acessar dentro do Dynamics, também é um componente. Porém, você tem um componente e você tem um componente pertencente ao componente. Exato. Vamos dar uma olhadinha na prática para vocês entenderem. Então, quando eu falo em componentes, lembram da aula anterior que eu sempre faço uma personalização a partir do que? De uma solução. E a solução ela já tem uma árvore de componentes. Vamos dar uma olhadinha então aqui, né, na parte superior direita, na barra de títulos, vamos lá na engrenagem, configurações, configurações avançadas. Isso, aí nós vamos acessar então a parte de soluções do Dynamics. Só aguardar aqui então ele exibir as configurações avançadas. Muito bem. Às vezes a performance não está muito adequada, né? Pode se fechar e pedir para que ele abra novamente. Para ver se ele responde um pouquinho mais rápido, né? Mas de qualquer maneira temos que aguardar que ele exiba configurações avançadas para que a gente possa então acessar as soluções e com isso dentro das soluções vamos entender um pouquinho mais sobre componentes, só para a gente não ficar nenhum tipo de dúvida para quando nós estivermos aí no dia a dia trabalhando então com as nossas personalizações, ok? Vamos lá, guardando aqui ele carregar as configurações. Então enquanto ele carrega as configurações eu vou voltar aqui no front-end do Dynamics, só para fazer um pouquinho mais de contextualização, né? Então, como eu disse para vocês, né, o aplicativo, as entidades que você tem, por exemplo, se eu entrar na entidade contas, o que vai acontecer? A entidade contas ela é composta por componentes, só que são que componentes do tipo exibição, aqui, minhas contas ativas, né, contas de serviço, enfim, quaisquer outras destas visualizações ou views são componentes. Campos, campo nome da conta é um componente, ok? Então assim, tudo que eu preciso para trabalhar é um componente. Aqui agora então que ele exibiu a configuração avançada, a gente vem aqui configurações, na direita tem essa flechinha, né, para baixo. Vamos aqui em soluções. Lembrando que nós criamos na aula anterior, né? Então, aproveitando este momento, pessoal, não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de nos seguir, de compartilhar nossos vídeos, que toda semana vocês terão algo aí que vai agregar conhecimento para vocês. E aproveitando que nós estamos falando de componente, assista a aula anterior caso você perdeu, lá eu explico como criar e o que é o conceito de solução. E agora, continuando ainda esse tema de solução, nós estamos falando em componentes. Por quê? Porque a solução ela é toda baseada em componente. Aqui na aula anterior tínhamos essa solução conceitual, mas também tenho aqui uma outra solução de treinamento. Enfim, qualquer solução que eu acessar, o que vai acontecer? A solução ela é composta, como eu disse para vocês, por componentes, exatamente. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a minha solução chamada treinamento. Aqui na esquerda eu tenho o que nós chamamos de árvore de componentes. Por quê? Porque aqui você tem todos os componentes que aquela solução está contemplando com a sua personalização. E você pode ver que o título chama mesmo componentes. E aí você pode estar com o mouse aqui clicando sobre componentes, ele vai aqui no corpo da solução exibir todos os componentes e você tem aqui a coluna tipo.
Ah, mas fica muito poluído, né? Imagina que você esteja uma solução que você tenha mais de 200 componentes sendo personalizados. Não tem problema. Você pode exibi-los todos a partir daqui do componentes, mas você pode clicar na esquerda de acordo com o tipo que você quer, né? Por exemplo, recurso da web, como ele está exibindo aqui. Aqui na esquerda, uma vez que eu clico em recurso da web, ele vai me exibir somente aqueles componentes específicos do tipo recurso da web. Seja um formulário HTML, seja um script em JavaScript, né? Uma imagem, por exemplo, ou então as entidades. Se vocês olharem, as entidades ela tem um pouquinho de diferença das outras. Por exemplo, o recurso da web, quando eu cliquei, ele me exibiu os recursos da web que eu tenho dois, ou seja, dois é mais de um, mas não exibiu para eu expandir recursos da web. Entidades, eu tenho quatro entidades, e ele exibiu aqui na esquerda do nome entidades para eu poder expandir. Por quê? Porque esse cara também tem subcomponentes. Como eu disse, um componente que pertence a outro componente. Então, como eu estava falando da conta, a entidade conta é um componente e ela é composta por todos esses componentes. Como eu comecei a explicar na tela anterior do front-end, eu falei, olha, as exibições são componentes. Vou deixar ele só carregar aqui. Exato. Não está aqui por quê? Porque eu estou numa solução e não adicionei nenhum subcomponente. Por exemplo, caso seja necessário eu efetuar uma alteração nessa view chamada minhas contas ativas, aqui na solução, o que vai acontecer? Eu estou na árvore de componentes, estou no tipo entidade, na minha entidade conta, e dentro de conta eu estou no tipo de componente exibições. E aí ele fala o seguinte, olha, adicionar subcomponentes. Por quê? Porque eu vou adicionar um subcomponente já existente. Eu não estou criando uma nova exibição. Eu vou adicionar aquela que eu mostrei para vocês no front-end, que ela já existe. E ele permite que eu faça uma alteração. Essa aqui já contextualiza o que é um componente OOB, e o que é um componente personalizado? O componente OOB é justamente esse que já veio implantado, já veio instalado com a ferramenta, mas eu posso vir aqui, ó, contas ativas. Não quero que ele traga os metadados da entidade, eu só quero que ele me traga esta exibição. E aí nós faremos uma pequena alteração para vocês entenderem. Olha lá o que aconteceu. Então na minha solução eu fiquei com os componentes do tipo entidade, na minha entidade conta, dentro de exibições eu tenho uma exibição chamada contas ativas, e ela é um componente do tipo exibição da entidade conta. Então vocês veem, você tem componente pai, vamos chamar assim, e os componentes filhos ou subcomponentes. Então se eu acessar aqui contas ativas, ele vai permitir que eu faça uma alteração em um componente do tipo OOB, né? Ou seja, um componente nativo. Por exemplo, o que aconteceu aqui? Eu quero exibir, por exemplo, vamos pegar qualquer outro campo que não esteja aqui, só para a gente adicionar na tela qualquer informação. Por exemplo, vamos pegar aqui o status do cliente. Para vocês verem, você está personalizando um componente do tipo OOB, né? Ou seja, um componente nativo pronto para o uso da ferramenta. Depois a gente aproveita para vocês entenderem um componente personalizado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui logo abaixo, eu tenho aqui um campo chamado razão do status, que é o status da minha conta. Ok, ele vai ficar aqui mesmo. Vou salvar e fechar. Vou publicar minha entidade para a gente já ver o reflexo dessa minha alteração lá no meu front-end. Publico aqui a solução. Esse conceito de solução, repito para vocês, além de ter explicado o que é uma solução na aula anterior, também ele vai evoluindo com a gente, porque tudo que se personaliza é através de uma solução. Então, ou seja, cada personalização, cada codificação, cada criação que nós fizermos será sempre através de uma solução. Então ela vai estar sempre sendo nossa companheira em nossas aulas de personalização. Já foi publicado. Voltando aqui para o Dynamics, não está aparecendo ainda, não podemos nos esquecer de pressionar o Ctrl F5, isso mesmo, Ctrl F5, ele recupera a última versão atualizada lá no servidor de aplicação do Dynamics. Lembrando que é um navegador, que é um site, então com isso, o que ele faz? Ele busca a última versão do aplicativo. Não deu tempo de ser publicado ainda, ele tem um tempinho, né, de publicação lá no Esri. Só confirmando aqui então, aqui já consta como
Olha só, eu personalizei contas ativas e o que está sendo exibido aqui é minhas contas ativas, por isso que não exibiu o que eu fiz. Então eu venho aqui, ó, e altero para quem? Contas ativas. Contas ativas, a razão do status. Ok? Então não estava exibindo porque a exibição estava incorreta. Isso é comum acontecer. O pessoal muitas vezes cria exibições e confundem-se ali com a exibição e fala que aquela é incorreta. Então vocês viram que eu personalizei um componente nativo. Mas eu posso vir aqui também na exibição e criar um novo. Ó. Eu posso vir aqui, né, e criar um novo. Ó, minha exibição personalizada. Vou colocar o mesmo nome na descrição. Tá? Lembrando que vocês terão aulas futuras detalhando passo a passo como executar esses procedimentos de criar componentes. Tá? Depende por tipo de componente, inclusive. Então aqui está o nome da conta e eu vou adicionar aqui no nome da conta também a mesma razão do status, só para ficar bem diferenciados dos demais. Razão do status, salvar e fechar. Então ficou o nome da conta e a razão do status. Então, publico a minha entidade. Se eu não publicar, não tem um reflexo lá na aplicação de front-end do usuário, né? Voltando aqui para o Dynamics. Neste momento eu não tenho aqui ainda minha exibição personalizada, estão vendo? Ela não existe aqui. Mas no momento que eu pressionar o Ctrl F5, vou buscar a última atualização no servidor de aplicação do Dynamics no Azure e ele vai refletir no meu navegador. Com isso eu venho aqui e aí agora minha exibição personalizada acabou de aparecer com dois campos somente. Olha lá, nome da conta e razão do status. Então aqui, só para vocês compararem, nós temos na mesma solução, no mesmo tipo de componente inclusive, que é o tipo de componente exibição, nós temos dois componentes, sendo duas exibições. Uma exibição que veio nativa, né, um componente OOB do tipo do tipo exibição nativa, e também criamos aqui um novo componente do tipo personalizado, sendo minha exibição personalizada. Lembrando que para os componentes do tipo campo, por exemplo, ele vai pegar sempre aquele prefixo que nós criamos. Eu ensinei isso daí lá na aula de soluções, eu ensinei vocês a criarem um prefixo, né? Então quando eu olhar um campo, por exemplo, campo ele muda um pouquinho, né? Então vamos olhar se eu tenho um campo criado aqui, só para vocês verem com o componente, né, a diferença. Então aqui, por exemplo, ó, campos nativos, não tem prefixo. Campo customizado, ó, conceito, olha lá o prefixo AD365 que eu criei na aula de conceito de soluções. Estão vendo? Então aqui eu vou pegar esse cara só para vocês verem e vou adicioná-lo. O que aconteceu? Aqui, esse é um componente personalizado. Então o componente personalizado ele é distinguido de uma maneira rápida, né, visual, que é o que? É o prefixo de quem criou como publicador essa solução. Tá? Então a ideia é vocês entenderem. Quando falar em personalização no Dynamics, são dois pontos fundamentais. Primeiro é sempre a partir de uma solução. E segundo é entender o tipo do componente para que você possa efetuar a personalização correta dentro da sua solução. Então, cada tipo de componente, basta você associá-lo, né, pensando de uma maneira análoga, você associá-lo aqui com essa árvore de componente. O que você precisa? Ah, eu preciso de personalizar um campo, então o campo sempre vem de uma entidade. Preciso de personalizar um formulário. De qual entidade que você vai personalizar? Preciso personalizar uma exibição. De qual entidade? Uma regra de negócio. Para qual entidade? Quais campos? Né? Preciso criar um aplicativo. Vocês terão uma aula para aprender a criar aplicativo controlado por modelo. Eu tenho aqui os meus aplicativos. Então assim, sempre procurem entender com o máximo de detalhe qual é o tipo de componente que vocês vão precisar personalizar para que vocês possam atender o requisito de negócio da melhor maneira possível e satisfatória para o seu cliente. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aguardo vocês para o próximo e agradeço, como sempre, pela atenção.